Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre públicos personalizados no Google Ads. Então, hoje a gente vai, compreender como que essa personalização da segmentação pode elevar a performance das campanhas, tornando assim elas mais relevantes e eficazes, né? A ideia aqui é entender como que o Google ele vai usar esses dados comportamentais para conectar as marcas e os consumidores também com mais precisão, né? Então, a gente já vai começar aqui abordando quais são os principais benefícios dessa abordagem. Então, os públicos personalizados eles oferecem uma série de benefícios estratégicos, né, essenciais. Ali, em primeiro lugar, eu coloquei como, como uma relevância. Então, no caso, são os anúncios que já são direcionados para as pessoas que realmente demonstraram interesse. A gente também tem o de segmentação precisa, então basicamente ele permite atingir grupos específicos de acordo com o comportamento e intenção. Outro também que é bem importante é o engajamento qualificado. Então são campanhas que se tornam mais eficazes quando falam com quem já está predisposto a ouvir, né? Então eu acho que essa daí é uma das minhas favoritas que nesse sentido de eficaz, funciona bastante. E, por fim, ali a gente tem a otimização do orçamento, né? Então, que é basicamente a gente reduz os desperdícios e que se concentra nos recursos dos públicos de maior potencial. Então, esses quatro pilares, eles resumem bastante a base de segmentação do Google Ads. Então, depois de toda essa explicação, o que é um público personalizado, né? De forma bem simples, ele se trata de um segmento de usuário definido por interesses e comportamentos reais. E esses públicos são criados a partir de dados concretos, seja do próprio anunciante, ou seja de informações coletadas, né, pela navegação. E eles são altamente direcionáveis, o que significa que pode ser reutilizado e ajustado de acordo com os resultados obtidos. E além disso, ele possibilita uma otimização contínua, né, com testes e também ajustes frequentes para otimizar o desempenho das campanhas. Então, seguindo aqui para o próximo slide, a gente tem as três formas de segmentação, né? Então, o Google Ads ele permite criar assim, três públicos personalizados diferentes, que a primeira opção ele é por palavra-chave, então basicamente é por termos de pesquisados pelo usuário. A segunda é por sites semelhantes, então ele analisa as páginas que essas pessoas costumam visitar. E a terceira é por aplicativos. Então, basicamente, o Google ele observa quais aplicativos estão sendo utilizados e como isso revela os padrões de comportamento desse usuário. Então, essas três estratégias elas formam um núcleo de segmentação personalizada, né? E agora eu vou mostrar para vocês aqui com mais detalhes. Então, a primeira estratégia de segmentação por palavra-chave, antes de seguir para dar uma explicada, eu vou entrar aqui no nossa plataforma do Google, na nossa conta, e então para vocês conseguirem acessar, dentro desse menu lateral aqui, tem a parte de ferramentas. Dentro de ferramentas a gente tem a parte da biblioteca compartilhada, é aqui que a gente vai encontrar o gerenciador de públicos salvos. Então basicamente a gente consegue entrar em segmentos personalizados, e dentro clicando nesse botão aqui de mais, a gente consegue criar o nosso segmento personalizado, né? Então vamos dar um nome aqui. Eu pensei numa ideia de algo amplo que seria bom para seguir como exemplo, que é a parte de vida fitness, né? Eu vou até colocar aqui para a gente dar um nome para o nosso segmento. Então, o que a gente faria aqui é selecionar essa segunda opção, que como a gente está trabalhando aqui por palavra-chave, a gente vai acabar usando essa opção. Mas eu pensei na ideia de
palavras-chave como tênis de corrida, de repente, olha, eu acho que vai aparecer aqui pra gente alguns. Tênis de corrida masculino, tênis de corrida de repente feminino também. Por exemplo, como a gente está trabalhando com fitness, treino de musculação. Vamos ver o que aparece pra gente. Treino de musculação para iniciantes. Treino de academia feminino. Olha só. Então, com esses 4 termos a gente consegue trabalhar com uma base de usuários, né? Então, voltando aqui para os slides, esse método ele identifica a intenção do usuário a partir dessas buscas realizadas, né? Por exemplo, né, se alguém pesquisa ali treino de corrida para iniciante, demonstra claramente que é uma intenção tem uma intenção ali final, né? Ou às vezes de repente um tênis de corrida feminino tem uma intenção de compra também. E aqui a dica ela é combinar termos de cauda longa com os termos mais amplos, então de forma equilibrada para alcance e relevância. Então basicamente aqui o segredo ele está em testar essas diferentes combinações, né, para maximizar as conversões, que é o que realmente importa para a gente. Seguindo aqui então para a segunda estratégia, que é a segmentação de sites por sites semelhantes, né? Então ele tem como objetivo alcançar as pessoas que frequentam sites do mesmo segmento ou de concorrentes, né, que isso é muito importante, para aproveitar, né, a afinidade temática. Então, esse tipo de segmentação ele é muito útil para público competidores e nichos específicos. E entre os benefícios, a gente tem um público mais contextualizado, né? Tem a redução de competição direta e também o melhor retorno sobre investimento. Então, ela é uma forma eficiente de atrair os usuários que já demonstram comportamentos compatíveis com o produto anunciado, né? Então, por exemplo, a gente está trabalhando aqui com um treino, a gente poderia vir aqui em sites como treino, queima diária, por exemplo. O que a gente poderia fazer é acessar esses sites aqui, copiar o link, né? E já adicionar aqui nessa segunda estratégia. Então a gente colaria esse link, exemplo também aqui, e ele já conseguiria pegar para a gente qual site que a gente está querendo trazer para nossa segmentação, certo? Então, indo para a nossa próxima estratégia, que é por aplicativos, o Google ele identifica padrões de comportamento conforme, né, os aplicativos instalados ou utilizados pelo usuário. Então, por exemplo, se uma pessoa que usa aplicativo de fitness, provavelmente tem perfil ativo e saudável. E quem utiliza os aplicativos de nutrição também demonstra interesse em alimentação equilibrada. E, enfim, os de lifestyle, por exemplo, indicam buscas por bem-estar e qualidade de vida. Então, essa é uma análise comportamental que permite, né, uma comunicação mais personalizada e assertiva. No caso, a gente conseguiria colocar aqui também alguns aplicativos de fitness. Deixa eu só ver se ele já vai achar pra gente aqui algum que tenha a ver com o nosso público. Por exemplo, aqui, a gente poderia selecionar esse aqui, alguns desses, né? Claro que a gente teria que fazer todo um mapeamento de concorrência também para entender se o público dessa empresa concorrente faria sentido para a gente, né? E, bom, a gente consegue salvar aqui o nosso público e ele está salvo aqui para a gente. Então, galera, agora que a gente conhece as principais estratégias, né, é hora de entender como que a gente aplica, né, do planejamento à execução. Então, o primeiro passo é definir os públicos, seja por palavra-chave, sites ou aplicativos. Em seguida, a gente pode lançar campanhas direcionadas, né, com mensagens personalizadas. Depois a gente pode fazer o teste, executar os testes AB, né, comparar os resultados para descobrir qual que é o segmento que gera mais conversão.
E por fim, analisar os dados e otimizar continuamente o mix de públicos, né? Então esse ciclo ele deve ser, por dica, assim, ele tem que ser repetido periodicamente, né? Porque a performance depende de constante atualização e refinamento. Bom, então para a gente poder avaliar o sucesso dos públicos personalizados, tem algumas métricas fundamentais que eu separei para a gente, né? Então, entre elas a gente tem um CTR, que indica o percentual de cliques obtidos. Então, campanhas bem segmentadas podem elevar esse índice em até 3 vezes. Também tem a redução de custos por clique. Então, já que a otimização do público ela tende a diminuir gastos necessários, né? Então, essa é uma métrica importante para a gente estar analisando. A taxa de conversão também, que pode dobrar ou até triplicar quando o público é realmente relevante. E, por consequência, o ROI, né? O aumento do ROI, que é o retorno sobre o investimento. Então, esses números eles refletem assim, a eficácia de personalização, né, quando a gente for aplicar, né, de forma estratégica. Então, gente, para encerrar nossa aula, a gente chega aos nossos próximos passos, né? Que primeiro é definir claramente os públicos, sempre se baseando em dados reais. Depois é executar as campanhas focadas, então direcionar os anúncios às audiências certas. A gente tem também a analisar os resultados, que é interpretar o que realmente funcionou. E por último, otimizar continuamente. Então a gente vai ajustar variáveis para manter o desempenho elevado sempre. Então, em resumo, essa segmentação inteligente tem que ser priorizada, né? Para realmente aumentar a qualidade sobre o volume, que é o que realmente importa. Então, esse é o caminho para construir essas campanhas sustentáveis com resultados sólidos e consistentes. Então é isso, pessoal. Até uma próxima.